Muito bom dia a todos. Um feliz sábado. Vejo aqui à frente umas carinhas muito lindas, muito sorridentes. Hoje vai ser um sábado especial. Vai ser um culto dedicado às crianças. Por isso também a nossa doxologia. Vamos começar agora a cantar. Querido Deus que está nos céus, obrigado por esse bom início de sábado. Ajude a gente a ter um bom resto de sábado também, Senhor Deus. Essas bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Muito bem. Continuando então aqui o nosso sábado especial das crianças. Hoje também temos um orador pequenino. Samuel, podes vir aqui. Hoje a nossa mensagem vai ser transmitida aqui pelo Samuel. Por isso é que nós temos aqui todas as crianças à frente, que vão estar todas muito atentas aqui à mensagem que o Samuel vai nos trazer. Os pequeninos e os crescidos também. Obrigada, Samuel. Feliz sábado, queridos irmãos e queridas visitas. Como está sendo o seu sábado? E eu também queria desejar um feliz sábado para você que está assistindo pelo outro lado da telinha. O tema do nosso sermão... Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que diz assim: alegrei-nos quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, irmãos? O tema do nosso sermão de hoje é muito interessante. Fala sobre a identidade de Deus em mim e em você. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Convido toda a igreja a fechar seus olhos, porque agora eu vou fazer uma oração. Querido Deus que está nos céus, obrigado por esse sábado. Obrigado por estar mais uma vez na sua santa casa. Eu suplico que o seu Santo Espírito possa me conduzir a transmitir a sua palavra. Essas bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Vocês sabiam que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Mas o que isso significa? Quando estudamos o livro de Gênesis, percebemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas será que, como imagem e semelhança de Deus, nós somos da mesma espécie do que Deus? Ou que temos uma divindade dentro de nós? Para sabermos, vamos ler Gênesis 1, 26 e 27. Convido toda a igreja a abrir a Bíblia em Gênesis 1, 26 e 27. Já todos abriram? Então, como eu acho que todos já abriram, vou começar a ler. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Quero chamar a vossa atenção que as palavras imagem e semelhança de Deus, que são usadas no texto, nos dá a ideia que nós somos parecidos com Deus. Mas quando Deus criou a natureza, Ele não foi simplesmente falando imagem e semelhança e tudo apareceu. Ele simplesmente disse e apareceu. Por exemplo, Deus disse que haja luz e houve luz, que haja sol e a lua e apareceram o sol e a lua, que haja os animais de todas as espécies, os animais apareceram. Meus queridos irmãos, percebemos que Deus deixou para fazer o homem no finalzinho, para ser obra-prima da criação. Quando Deus criou o homem, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus fez a gente diferente.
Ele fez a gente parecidos com Ele. Deus tinha um propósito ao criar o ser humano. É por isso que nós somos diferentes de todas as coisas criadas por Ele. Deus é tão maravilhoso que quando Ele criou o ser humano, Ele criou esse jeito perfeito de viver neste mundo. Ser imagem e semelhança de Deus não significa que temos um superpoder, ou que temos um corpo soberano, ou até que Deus tem um corpo físico igual ao nosso. Você sabia que ser imagem e semelhança de Deus aponta para as características que são encontradas em Deus e em nós também? Vamos ver quais características são essas. A primeira característica é a característica sobre as emoções. A Bíblia diz que Deus conversa com o ser humano emocionalmente, porque quando Ele está feliz é quando nós estamos felizes, e quando Ele está triste é porque nós cometemos um pecado. Esta é a primeira característica que nos faz parecidos com Deus. A segunda característica é a característica de pensar. De todas as coisas criadas por Deus, somente o ser humano é capaz de pensar, refletir e entender que somente Deus é digno de toda honra e glória. Terceiro, vamos falar sobre a capacidade de amar. O amor que uma mãe sente por um filho, mesmo ela cometendo erros, ela cuida muito bem dos filhos. Por exemplo, quando os filhos estão doentes, ela cuida. Quando os filhos estão com fome, ela dá comida. Quando estão com frio, dá uma mantinha e várias outras coisas. Esse amor que uma mãe sente por um filho é um reflexo direto de amor de Deus por cada um de nós. Este amor que Deus sente por cada um de nós é um amor incondicional e infinito. Agora quero compartilhar com vocês uma experiência. E esse objeto vai fazer parte da experiência. Algum de vocês sabem que objeto é esse? Isso mesmo, é uma luva. E com o que essa luva se parece? Isso mesmo, se parece com uma mão. Ela tem imagem e semelhança da mão. E se a nossa mão não estiver aqui dentro, a luva tem alguma utilidade? Isso mesmo, não tem nenhuma. Mesmo tendo o formato da mão, não tem nenhuma utilidade. Mas e agora, quando eu preencho essa luva com a minha mão, a luva passa a ter utilidade. Ela pode tocar nas coisas, fazer trabalhos brutos, manuais, pode também fazer limpezas, artes e várias outras coisas. A mão e a luva trabalham em conjunto. Tudo que a mão determina, a luva faz. Vocês sabiam que esta luva nos representa e a nossa mão representa Deus? Porque da mesma forma que essa luva não tem nenhuma utilidade sem a nossa mão aqui dentro, é nós sem Jesus dentro dos nossos corações. Então, meus irmãos, deixe Jesus fazer morada nos seus corações. Meus queridos irmãos, não é nada. Agora eu convido toda a igreja a abrir João 15:5. É João 15:5. Já todos abriram? Então agora eu vou ler. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. E os colhem e os lançam no fogo e ardem. Meus queridos irmãos, temos que entender que como nós somos imagem e semelhança de Deus, nós precisamos de aceitar Jesus dentro dos nossos corações. E quando isso acontecer, nós agiremos de forma diferente. A presença
A presença de Jesus em nossas vidas nos levará a sentir tristeza quando pecamos e nos impulsionará ao arrependimento. A presença de Jesus em nossos corações nos levará a adorar e honrar somente Ele. A presença de Jesus em nossos atos diários nos levará a sentir mais amor ao próximo. E hoje eu digo para você, irmão, sem Jesus dentro dos nossos corações, nós não conseguiremos fazer nada. Então, permita que Deus molde a sua vida à imagem e semelhança dele. As boas novas são que quando Deus redime uma pessoa, Ele começa a restaurar nesta pessoa a sua imagem e semelhança, criando um novo homem, que segundo Deus é criada a verdadeira justiça e santidade. Agora convido toda a igreja a... Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa reflexão que eu vou compartilhar com vocês. Em termos bem simples, ter a imagem e semelhança de Deus significa que fomos feitos para nós parecermos com Deus. Adão não se pareceu com Deus no sentido de que Deus tivesse carne e sangue. As Escrituras dizem que Deus é espírito. Isto está escrito em João 4:24. E, portanto, existe sem um corpo. Entretanto, o corpo de Adão espelhou a vida de Deus, ao ponto de ter sido criado em perfeita saúde e não ser sujeito à morte. A imagem de Deus se refere à parte imaterial do homem. Ela separa o homem do mundo animal e o encaixa na dominação que Deus pretendeu. Isso está escrito em Gênesis 1:28. E o capacita a ter comunhão com seu Criador. É uma semelhança mental, moral e social. Então, meus irmãos, como nós somos imagem e semelhança de Deus, nós precisamos de seguir os passos de Jesus aqui na terra. Agora eu convido toda a igreja a se levantar e fechar os seus olhos, porque agora eu vou fazer uma oração. Querido Deus que estás nos céus, obrigado por esse momento que nós passamos juntos. Ajude a gente a ter uma boa continuidade de sábado. E é isso, essas bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.